Olá, meus amigos, que Deus abençoe grandissimamente a vida de vocês, no nome de Jesus. E eu venho, através desse pequeno vídeo aqui, compartilhar uma palavra da parte do Senhor. Essa palavra está no livro de Jeremias, capítulo de número 7, versículo de número 22. Deus diz assim: porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios, mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Aí o versículo 24 diz: mas não ouviram nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Olha só, né, como Deus, ele está falando aqui, que esse povo aqui, né, era para dar tudo certo na vida deles. Só que você observa que Deus está dizendo: vocês estão andando para trás e não para frente, não está melhorando as coisas estão piorando. Por quê? Aí o povo sacrificava, se matava, né? Era propósito atrás de propósito e nada de acontecer, né? A glória de Deus ser vista na vida deles. Qual era o problema? Ele estava dizendo: porque eu nunca mandei vocês fazerem isso. A única coisa que eu disse que era para vocês, me ouvirem, ouvir, eu quero falar com vocês e orientar vocês, mas só que vocês estão fazendo coisas da cabeça de vocês, né? E então, pessoal, a gente tem que observar, para que a gente não esteja também nessa mesma condição. E muitas vezes, o que acontece é o seguinte, que a gente pode estar também nessa condição, e nós temos que observar. A Bíblia diz, no livro de Hebreus, no capítulo de número 5, Hebreus capítulo 5, e aqui o escritor de Hebreus, ele fala assim, capítulo 5, versículo de número 11, diz: do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo. Qual tempo? O tempo que nós temos, né, de ter aceitado a Jesus, de se converter. Ele diz: pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Olha só, pessoal, Deus dizendo aqui: olha, o que vocês fizeram? Como é que vocês chegaram a esse ponto? Durante esse tempo todo, né? No meu caso, eu tenho 19 anos de convertido, que eu aceitei a Jesus, né? E o que acontece? Durante esses 19 anos eu tenho que ficar perguntando para mim, eu mesmo tenho que estar avaliando: eu estou melhorando espiritualmente? Como é que está a minha cabeça em relação às coisas de Deus? Como é que está a minha evolução espiritual? Como é que está o fruto do Espírito na minha vida? Eu estou tendo domínio próprio? Eu estou tendo amor? Eu estou tendo alegria? Eu estou tendo paz? Eu estou sendo fiel a Deus? Eu estou sendo fiel ao meu próximo? Estou sendo fiel ao ministério qual eu congrego? Será que eu não mudei o meu comportamento, né? Será que eu não comecei a ter algo na minha cabeça e comecei a viver segundo aquilo que eu acho que é correto? E se eu fiz isso, talvez eu possa estar piorando a minha situação. Não está melhorando. E aí ele fala aqui, né, que isso de difícil interpretação. Por que é difícil interpretar as coisas de Deus se era para ser mais fácil a gente entender?
Ele diz, porque vocês se fizeram negligentes, ou seja, tardio, tem uma dificuldade de assimilar o que Deus fala, né? Outra tradução pode ser colocado como a pessoa é preguiçoso, ele não se esforça, ele não se empenha, né? Mas você está falando de sacrifício como? Olha, o jejum, ele é um sacrifício necessário. O crente precisa se consagrar, precisa jejuar, ele precisa orar, ele precisa ler a Bíblia, ele precisa congregar, ele precisa buscar Deus. Se ele não fizer isso, ele não está seguindo o padrão da vida cristã. É necessário, né? Agora, se ele quer outro tipo de sacrifício, ele quer tipo comprar as bênçãos, ele quer que Deus faça assim, ele se esforçar nessa parte, aí ele está indo pelo método errado, como ele chamou a atenção do povo na época de Jeremias. Mas Deus quer falar, né? Aí a gente, na hora do culto, a gente é negligente, vai de qualquer jeito, né? Não, porque não precisa tanto esse negócio, chegar antes de iniciar o culto, já tem que chegar o culto, já tem que estar andando, meia hora depois que o culto iniciou. Não, porque não precisa tanto esse negócio de tanto louvor, de tanta oração, não precisa jejuar. Aí a gente está mudando os métodos. Os discípulos, Jesus falava com eles, enquanto eles não entenderam, a vida deles não melhorou. Jesus dizia, vocês têm que orar. Eles não oravam, mas faziam oração muito rápido, 10 minutos, 5 minutos, já não tinha mais o que falar, pronto, já está feita a oração. Às vezes a gente está assim também, pelo tempo que a gente conhece Jesus, a gente conhece as coisas de Deus, parece que a gente não está evoluindo, a gente está piorando, a gente não melhora, não cresce, não amadurece, não suporta uma palavra mais pesada, uma repreensão. Menino, então imagina, a gente está piorando, não está evoluindo, está repreendido isso. Deus quer que a gente melhore, a gente cresça. E ele fala aqui no versículo 12, né? Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitar de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E haveis feito tais que necessitar de leite e não de sólido mantimento. Então, imagina, nós estamos numa condição que precisa ser ensinado os primeiros passos na fé. Que vida cristã que nós estamos vivendo? Não é a vida que Jesus ensinou. Está precisando ser ensinado as primeiras coisas de novo. Então está complicado. Nós precisamos atentar para isso. Crescer, melhorar. Muitas vezes, nós queremos que Deus opere, queremos as coisas de Deus, mas nós não nos esforçamos. A negligência é falta de esforço. A complacência, né? A pessoa está ali procrastinando, a pessoa sabe como é que deve fazer, mas ela não faz. Então, pelo tempo, é para a gente melhorar, é para a gente ser mestre. Não é para a gente ser mestre só ensinando com palavras, mas com atitude. Porque às vezes palavras, a gente tem a palavra, nós falamos bonito, mas quando a gente vai na prática, deixa a desejar. Meus amigos, minhas amigas, eu quero fazer uma oração junto com você, no nome de Jesus. E eu quero que você ore junto comigo. Nós não podemos aceitar isso, nós temos que melhorar, nós temos que evoluir. Por isso eu peço a você, vamos orar junto aqui agora. Meu Deus, no nome de Jesus, Pai, eu oro junto com esse homem de Deus, com essa mulher de Deus. Eu te peço, passa com teu poder, meu Deus, na nossa vida. Vem tirando o peso, Senhor. A dificuldade, o atrapalho, meu Deus, que impede a gente de melhorar. Que impede a gente até mesmo de ouvir a tua voz e entender o que o Senhor está falando com a gente. Meu Deus, nós não podemos ser negligentes a esse ponto, Pai, do Senhor estar falando e a gente não seguir o que o Senhor está falando, não fazer o que o Senhor está falando. No nome de Jesus, nós não podemos inventar coisa da nossa cabeça. Às vezes, nós inventamos tantas coisas e não melhora, faz piorar. Mas por quê? Porque nós deixamos os primeiros passos na fé. Os primeiros passos na fé eram coisas simples. Meu Deus, como jejuar, como orar, como ler a Bíblia. Senhor, como congregar, e a gente via a tua glória. Por que a gente não vê hoje? Mudamos o nosso trajeto. E como o Senhor disse que nós nos tornamos de uma maneira tal que precisa ser ensinada ainda as primeiras coisas na fé. Meu Deus, longe de nós tal coisa. Nós queremos avançar e não voltar a estaca zero. Que seja, meu Deus, para a tua glória. Eu peço
no nome de Jesus, por cada pessoa que está junto comigo nessa oração, que o Senhor ajude esse homem de Deus na hora que ele estiver orando, que ele tenha uma experiência, esse que é batizado no Espírito Santo há muito tempo, nem falar em língua não fala mais, que ele volte a falar em língua, se encher da tua presença, se esforçar, meu Deus, a ter aquele prazer, meu Pai, de te adorar. É o que eu te peço, e eu repreendo todo mal agora. Eu digo, espírito do inferno, vai embora, desapareça da vida dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Assim eu peço e te agradeço, pois o Senhor é fiel. E diga amém. Bom, vou ficando por aqui. Eu peço a você que está assistindo pelo canal do YouTube, olha, deixa o seu like, o seu gostei, né? Ou então, se alguma coisa, né, você, eu não gostei por causa disso, escreve aí, coloque seu comentário, compartilha com pessoas que você conhece, compartilha no Zap, compartilha nas suas redes sociais. Olha, eu creio, Deus, Ele abençoa sempre, no nome de Jesus. Nunca nós conseguimos as coisas sozinhos, por isso que eu lhe peço ajuda, tá certo? Então, que Deus abençoe, vou ficando por aqui, no nome de Jesus.